no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Seja a honra, seja a glória, seja o domínio pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Ser bem-vindo neste lugar, ó Pai. Tu és o poderoso, Tu és o grande, Pai. Só a Ti a honra, a glória, o louvor. Louvado seja o Teu santo nome, Deus. Aleluia. Pelos séculos dos séculos. Só a igreja. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. aleluia, Jesus. Tu és o poderoso Deus. Glória a Deus, aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Feche seus olhos. Incline a sua fronte. Deus, nós somos gratos, ó Deus, pela Tua graça, pela Tua fidelidade para com as nossas vidas. Somos gratos, ó Deus, porque deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor tem nos sustentado. E que esse dia, Pai, seja um dia abençoado e abençoador na vida da Tua igreja. E que possamos, ó Deus, nesta manhã, ó Pai, oferecer ao Senhor, ó Pai, os nossos corações, oferecer ao Senhor, ó Pai, um culto agradável. Essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar. Irmãos, peço, irmãos, estejam orando pela vida
do ministro Júnior. A sua sogra, a irmã Natália, passou mal e eles ficaram a madrugada cuidando lá da sogra. Ela ainda se encontra no hospital, para que o Senhor possa estar conduzindo todas as coisas e abençoando a vida da nossa irmã. O ministério pode sentar. Nós vamos precisar, irmãos, abrir uma sessão, e aí eu vou para os irmãos que estão participando desse culto online. Nós vamos interromper a transmissão por alguns minutos, enquanto estivermos tratando aqui com a sessão, porque são assuntos pertinentes apenas para os membros da igreja. E após a sessão, se
continuidade ao culto desta manhã. Amém, irmãos. Romanos, capítulo 8, versículo 28, diz assim: Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Você ama a Deus, meu irmão? Amém, irmão? Poucas pessoas amam a Deus. Você ama a Deus? Você tem um chamado, você foi chamado por Deus? Então todas as coisas cooperam para você, para mim e para você, porque eu amo a Deus, porque eu tenho um chamado, irmãos, e meu chamado é adorar ao Senhor. Eu quero motivar você a cantar isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Irmãos, a despeito de tudo que está acontecendo ao nosso redor, Senhor, e todas essas coisas, todas, irmãos, todas as coisas, as boas e as ruins, cooperam juntamente para aqueles que amam a Deus. Vou perguntar de novo: você ama a Deus? Você foi chamado por Deus? Então você é livre para adorar ao Senhor nesta manhã e fazer a sua melhor adoração. Cante a Ele. Essa luta me mata, desespero me toma. Adora o Senhor, Ele está aqui. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Produto da oliveira vista, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira vista,
Sabe, irmãos, às vezes não é fácil. Mas, irmãos, é ano de romper em fé, irmãos. Nunca fomos ministrados pelo nosso mestre que seria fácil. Mas ele disse que estaria conosco, irmãos. Creia nessa palavra, Deus é contigo. Quando profetizamos aqui aos domingos, quando encerramos a festa ao Senhor, que Deus está conosco, é uma verdade, irmãos. Deus está conosco. Amém? Vamos continuar adorando ao Senhor, mas antes, tem alguém nos visitando? Daqui da frente todos são da casa, mas às vezes passa despercebido. Tem alguém nos visitando nessa manhã? Ah, tá botando. Minha prima não é visitante não. Minha prima, missionária Isabel? Visitante não. Tá do lado dela? Não vi. Ah, Deus abençoe. Deus abençoe, irmãos. Cada abraço que nós recebemos, irmãos, é uma oportunidade de abençoar alguém. Então eu queria convidar, motivar você a sair do teu lugar, liberar uma palavra de vitória para o irmão que está próximo de você. E às vezes um abraço, eu te amo, no nome de Jesus, irmão, renova a vida de alguém. Então em nome de Jesus, seja um instrumento do Senhor, em nome de Jesus, abrace alguém, libere uma palavra de vitória para alguém. Diga o quanto é bom estar com ele, diga o quanto é bom estar com ela. E juntos, vamos adorar ao Senhor. Oh, quão bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Ó como bom e agradável ter amigos e irmãos, comunhão, comunhão, vinho e pão. Como orvalho desce da montanha sobre a relva, nosso chão. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Encontrar em Cristo bom tesouro, meus amigos e irmãos, todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, vinho e pão. Encontrar todos juntos em adoração. Alegria enche toda a casa, aleluia, glória a Deus. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Comunhão, comunhão, vinho e pão. Comunhão, comunhão. Pode tomar assento. Irmãos, quero falar para a igreja que estamos aí às portas, né, do projeto Casa de Paz. Pastor, o que é o projeto Casa de Paz? Nós vamos estar em duplas, irmãos, visitando algumas casas debaixo da palavra de Lucas 10, quando o Senhor envia os seus discípulos de 2 em 2, procurando os filhos da paz nas casas. Nós tivemos ano passado nosso primeiro projeto Casa de Paz e agora vamos estar iniciando esse segundo projeto no ano de 2023, no ano de romper em fé. Então, se você quer trabalhar, procure a Juliana, a Patrícia ou Elícia, para que você possa se colocar como voluntário, meu irmão, minha irmã, nesse projeto. Se você tem uma casa, talvez de um filho, de um sobrinho,
de um neto, e você gostaria que essa casa fosse uma casa de paz, procure também as irmãs. Irmãos, durante 7 semanas, vamos estar entrando nessas casas, ministrando a palavra de Deus, algo em torno de meia hora, 40 minutos, estaremos orando, deixando a paz do Senhor naquela casa. Não fique fora desse projeto. Próxima terça-feira, nós teremos o nosso primeiro treinamento. Então, para você que está aqui participando, e para você que está online, próxima terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar apresentando os estudos, a maneira como abordar, como se comportar, para que seja uma bênção. Irmãos, nós batizamos irmãos do Projeto Casa de Paz do ano passado, tem irmãos conosco aqui, então, irmãos, eu creio que será uma bênção esse segundo ano de Casa de Paz. Então, se você é um que vai ministrar, próxima terça-feira, às 20 horas, um treinamento aqui na igreja, em nome de Jesus. Se você não sabe como vai ser, venha para o treinamento, que talvez no treinamento o Senhor vai confirmar no teu coração, amém? Irmãos, eu falava isso, pastor, mas eu não tenho muita experiência. Irmãos, aqueles 70, o crente mais antigo ali tinha no máximo 2 anos e meio de convertido, e eles foram em obediência a Jesus. Então não fique fora desse projeto, não fique fora desse projeto, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, e nós temos nessa manhã muitos motivos para glorificar e exaltar o nome do Senhor. E a Bíblia diz, chora com os que choram e se alegram com aqueles que se alegram. Então eu gostaria de chamar a Vanessa, o Wagner, a sua família, eu acho que estão aqui, o Wagner eu vi. Então, irmãos, a Vanessa passou para medicina. Pode ficar mais forte, né, irmão? E vai estar indo para Foz do Iguaçu, não é isso? Fazer a faculdade lá, a intenção é fazer esse primeiro período lá, mas tudo está nas mãos do Senhor. E nós vamos orar agora, irmãos, pedindo que a bênção do Senhor, que a boa mão do Senhor esteja sobre essa família, que todos os planos e projetos do Senhor possam ser realizados na vida dessa família, do Wagner, da Isadora. É algo que é em conjunto. Para dar certo, precisa ter a mesma ligação, né? E em nome de Jesus já deu tudo certo. Vamos colocar de pé e vamos orar nesse momento. Pai amado, Pai querido, nessa manhã, ó Pai, essa família, Pai, sobe ao teu altar para agradecer, ó Deus, a bênção recebida. E nós não temos dúvida, Pai, que esse momento, ó Pai, é resposta de oração. Foram momentos, ó Deus, que a tua filha e a família, ó Deus, abriram mão de tantas coisas, ó Deus, para viver essa promessa. Tua palavra diz, ó Pai, que antes de vivermos a promessa, o Senhor nos prepara para viver a promessa. Que o Senhor, ó Deus, continue com a sua boa mão sobre a vida da tua serva, sobre esta família. E que em todos os momentos, ó Pai, a tua filha e esta família possa ver a mão do Senhor, o agir do Senhor. E que tudo seja feito para a glória do teu nome. Ó Deus, tua palavra diz que não é como começa, mas como termina. Mas assim como começou no altar do Senhor, essa jornada também possa terminar no altar do Senhor. Como igreja, Pai, nós os abençoamos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz bem alto, e aplauda ao Senhor. Agora fala assim, ó, quando se formar, faz um desconto. Não fecha a agenda, não. Deus abençoe. Pode sentar, quer dar uma palavra, querido. Igreja, eu estou muito grata ao Senhor, né? Estou com o coração um pouquinho apertado, por causa da minha pretinha, por causa da minha mãe também. Wagner também, né, Wagner? Então, eu só tenho a agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu falei para Ele que eu não esperava, gente.
Eu não esperava. A gente se dedica, estuda, mas eu não esperava assim agora, né? Então, eu só tenho que agradecer ao Senhor e pedir a Ele a proteção sobre mim e sobre a minha família. Amém, só isso. A minha viagem é na semana que vem. Domingo eu já não estarei aqui, estarei viajando. Glória a Deus. Quer falar, Isadora? Teu pai eu não vou deixar não, porque teu pai, ele fala muito. Deus abençoe. Irmãos, vamos continuar adorando ao Senhor, agora através do nosso dízimo, das nossas ofertas. Quero dizer para você que está nos visitando, fique à vontade. Esse é o momento da igreja. Vivemos esse momento não para sermos abençoados, mas porque já somos abençoados. Esse é o momento para viver com alegria, entendendo, irmãos, que a fonte é o Senhor. O nosso trabalho é apenas uma bica. A fonte é o Senhor e é uma fonte inesgotável. Pai, muito obrigado, Deus, pela oportunidade que o Senhor dá, ó Deus, aos seus filhos, de nesta manhã, com alegria, em obediência, em amor, ó Deus, demonstrar a fidelidade, ó Pai, ao Senhor. Que a bênção do Senhor esteja sobre as famílias, que haja prosperidade, ó Pai, na vida da tua igreja, e não há prosperidade maior e melhor do que a presença do Senhor. Nós oramos gratos ao Senhor e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. De 4 a 8 anos, todas as crianças de 4 a 8 anos, enquanto nós estivermos aqui, elas vão estar ali na salinha, com as tias. Irmãos, dia 19 de agosto, as irmãs que desejam trabalhar no Ministério Infantil, 19 de agosto, teremos um curso aqui em nossa igreja, promovido pela PEC, com certificado. Então se prepare para separar essa data, para que você possa se capacitar para o ministério infantil. Irmãos, ministério infantil não é só gostar de criança, é ministério, e a gente precisa se preparar, e quanto mais a gente se prepara, mais o Senhor nos usa. Amém? Obrigado, Pai, pela vida dessas crianças, que a bênção do Senhor esteja e permaneça sobre esses pequeninos, ó Pai, e que eles nessa manhã, ó Deus, todas as sementes que forem lançadas em seus corações, possam produzir frutos para a glória do Teu nome. Nós oramos e oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra em Zacarias capítulo 4, verso 10. Zacarias 4, 10. E essa palavra é muito fruto daquilo que estamos vivendo, muito fruto daquilo que eu tenho lido nesses últimos dias, muito fruto daquilo que eu tenho ouvido, lido, presenciado nesses últimos dias, e eu quero compartilhar isso com os irmãos. Zacarias capítulo 4, verso 10. O livro de Zacarias é lá no finalzinho do Antigo Testamento. Lá no finalzinho, um pouco antes de Malaquias, Ageu.
E o tema dessa palavra é: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Diz assim a palavra do Senhor, através do profeta Zacarias. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esse se alegrará, vendo prumo na mão de Zorobabel. São os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Esse é um verso de um contexto emblemático da reconstrução do templo aqui. Mas eu quero pensar nesta manhã sobre esse tema: não despreze os pequenos começos. Irmãos, tem muita gente que acredita que para as coisas darem certo, é necessário que haja um começo estrondoso, que haja um começo já grandioso. Isso é muito perigoso. Por isso essa palavra falou muito ao meu coração. Não despreze os pequenos começos. Nós estamos vivendo um tempo em nossa igreja, aqui na PIB de Jardim Palmares, um tempo de pequenos projetos, um tempo de pequenos começos. Exemplo, Casa de Paz, Ministério de Jovens Casais, jovens casais, curso preparatório e outros que já existem na igreja. Nós estamos já iniciando, irmãos, um projeto também, Casa de Oração, tem Casa de Paz, está no embrião aí um outro projeto, Casa de Oração. E aí eu vou aprendendo, irmãos, que nada de grandioso se faz da noite para o dia. Nada de grandioso acontece ou se faz da noite para o dia. E é sobre isso que eu quero pensar com a igreja nesta manhã. Zacarias 4:10, ele fala nisso em outras versões: não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Mas qual é o pano de fundo? Qual é o contexto para essa profecia, para essa palavra de Zacarias? O que estava acontecendo para Zacarias liberar essa palavra na instrumentalidade do Senhor? Não despreze os pequenos começos. Irmãos, o contexto aqui de Zacarias é muito interessante. Irmãos, conhecem a história. Deus chama Abraão, Deus faz uma promessa para Abraão. O tempo passa, nasce agora Isaac, filho de Abraão, filho da promessa. O tempo passa, agora nasce Jacó, Esaú e Jacó, neto de Abraão. Passa-se o tempo, agora os bisnetos de Abraão, os filhos de Jacó, eles formam então agora as 12 tribos. Agora, irmãos, os irmãos conhecem a história, e todos os bisnetos de Abraão, eles vão para o Egito. José, um dos bisnetos de Abraão, agora é o governador do Egito. E agora todos os bisnetos de Abraão vão para o Egito, morar no Egito. O irmão é o governador, passa-se 400 anos, agora o contexto muda. Toda a descendência de Abraão é escrava, ou vira escrava dos egípcios. Mas havia uma promessa para esse povo. Deus levanta Moisés, e através de Moisés, Deus tira do Egito o povo na direção da promessa, na direção da terra prometida. E aqui tem uma lição muito importante, irmãos. Havia uma promessa, eles saem do Egito, mas o primeiro lugar que eles pisam não é na terra prometida, o primeiro lugar que eles pisam é no deserto. E aí sabe o que eu aprendo, irmãos? Antes de desfrutarmos a bênção da promessa, tem um deserto na minha e na sua vida. Antes de desfrutarmos a promessa do Senhor, tem um deserto. E é nesse deserto que o Senhor vai nos preparar para viver a promessa do Senhor. A história continua, irmãos. A promessa era para todos, mas muitos morreram no deserto. Agora Moisés é morto. Josué é o novo líder. O povo agora entra na terra da promessa. Deus levanta juízes para governar esse povo. Passa-se um tempo. Agora o povo de Israel começa a olhar para os povos vizinhos. Eles começam a desejar e a querer também um rei, a semelhança dos povos vizinhos. Saul
Davi, Salomão e tantos outros reis. É construído em Israel, em Jerusalém, um templo maravilhoso, templo de adoração, templo que era orgulho para os israelitas, templo de adorar o Senhor, um templo magnífico. Porém, irmãos, pouco a pouco, o povo foi se desviando da lei do Senhor. E como consequência, Deus disciplina, permitindo que um povo, os babilônios, venham e levem cativo o povo de Israel para a Babilônia, ou parte do povo. O templo, que era o orgulho nacional, que era o símbolo, está agora completamente destruído. Os caldeus, os babilônios, eles saqueiam os tesouros do templo, eles destroem, eles queimam, uma tremenda vergonha para o povo de Israel, irmãos. O povo entra na sua casa, destrói, rouba, queima, ainda te leva você cativo para a Babilônia. Há uma promessa que o povo ficaria 70 anos no cativeiro. E essa promessa se cumpre porque é promessa do Senhor. O texto vai dizer, irmãos, que eles ficam então 70 anos no cativeiro. E aí começam então a regressar. Deus usa um homem, Dario, Ciro, e agora o povo começa a regressar para Israel em 3 grupos. E o primeiro grupo, irmãos, vem com Zorobabel, e o primeiro grupo se levanta para sair da Babilônia, regressando para Israel. E esse primeiro grupo, liderado por Zorobabel, ele começa então, eles chegam e veem a cidade totalmente queimada, o templo destruído, os muros queimados. Deus levanta homens como o profeta Ageu, como o profeta Zacarias e como Zorobabel. O povo vai retornando, ele retorna em 3 grupos, mas esse é o primeiro grupo. Zorobabel agora, ele começa a reconstruir o templo. Chega o grupo, vê tudo queimado, e eles agora começam a reconstruir o templo. E é interessante, irmãos, que os mais velhos, que viram o templo antigo, o esplendor, o glamour do templo antigo, quando eles veem um alicerce do novo templo, eles começam a chorar de tristeza, porque eles se lembravam da grandiosidade que era o templo antigo. Os mais novos que estão regressando, eles começam a chorar, mas agora de alegria, pela oportunidade de ver o templo sendo reconstruído. E aí Esdras capítulo 3, vamos ver isso, irmãos, Esdras capítulo 3, a irmã vai colocar para a gente, Esdras 3, verso 12, verso 13, relata esse momento. Esdras capítulo 3, verso 12 e verso 13, relata esse momento. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os fundamentos dessa casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo, com alegria, de maneira que não se discernia o povo, as vozes de júbilo, de alegria, e as vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão alta voz, que se ouvia de muito longe. Ageu, o profeta também, ele é usado por Deus. E vamos ler também Ageu capítulo 2, verso 1, verso 9, é esse contexto aqui. Ageu diz assim: no 7º mês, ao 21º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo, nesse contexto, fala agora a Zorobabel, filho de Satiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao restante do povo, dizendo: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória? Como vedes agora? Não é esta como nada diante dos vossos olhos, comparados com aquela? Ora, pois,
Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor. Esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. E esforça-te todo o povo da terra, diz o Senhor. E trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito permanece no meio de vós, não temas. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer os céus e a terra, o mar e a terra seca. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e enchereis essa casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos. A glória desta casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Deus está trazendo, usando o profeta, para trazer uma palavra para o povo. Para que o povo não desprezasse os pequenos começos. E é nesse contexto, irmãos, que o profeta Zacarias, usado por Deus, diz: não despreze os pequenos começos. E eu quero pensar, irmãos, muito daquilo que eu vivi essa semana, muito daquilo que eu li também a respeito essa semana, compartilhar com a igreja sobre não despreze os pequenos começos. Eu ouvi uma frase, irmãos, essa frase é da irmã Sandra Bezerra. Eu fui lá, na verdade não fui lá nem ver o Abraão, nem ver a irmã Sandra. Eu fui lá ver Helena e Júlia. E aí, conversando com a irmã Sandra, ela falou algo muito simples, irmãos. Estava lá fazendo uma obra, e ela falou assim: pastor, se eu só vou terminar se eu começar. Para me terminar, eu tenho que começar. E eu achei isso muito interessante, irmãos. Eu achei isso muito interessante. Eu só vou terminar se eu começar. E às vezes Satanás, ele nos rouba, irmãos, porque em muitos momentos nós desprezamos os pequenos começos. E o processo de uma construção, irmãos, ele é tão importante, irmãos, é tão importante o primeiro passo como o último passo. No processo de construção é tão importante a primeira pedra como a última pedra. E a pergunta é: por que muita gente despreza os pequenos começos? Porque muita gente despreza os pequenos começos. Quando a gente vai analisar uma construção, ou está se iniciando uma construção de um edifício, a primeira coisa que se faz, quando está se construindo o edifício, irmãos, é cercar a área. É fechar aquela área com tapumes, com madeira, fechar toda aquela área. Porque os construtores irão começar os alicerces daquele edifício. Eles vão começar os alicerces que vão sustentar todo aquele prédio. É interessante, irmãos, que praticamente ninguém vê o início da construção dos alicerces. Os alicerces, eles ficam debaixo da terra, ninguém vê. Aí sabe o que eu aprendo, irmãos? Às vezes Deus quer nos esconder, porque é o início de uma grande obra. Ele está preparando, irmãos, o alicerce da nossa fé, e às vezes o Senhor quer nos esconder. Às vezes nós passamos por alguns momentos, irmãos, que é para ninguém ver o que está acontecendo na nossa vida com Deus. Às vezes é o momento de ficarmos escondidos. Não é o momento de nos expormos, é o momento de ficarmos escondidos, porque o Senhor está preparando o alicerce da nossa fé. E muita gente dentro da caminhada cristã, às vezes está dando cabeçada, porque está querendo se expor, quando o momento é de ficar escondido no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente. Para que sejamos maduros espirituais, irmãos. Existe um período, irmão, de estar escondido, porque é um pequeno começo de uma grande obra. Alicerces espirituais são construídos, irmão, na intimidade com Deus. Então não se exponha antes do tempo.
Deus, em muitos momentos, Ele nos esconde para nos expor na hora certa. Eu pensava nessa palavra e me lembrei do Júnior, ministro de música. É muito interessante, talvez os irmãos já perceberam isso também. O Júnior, por ele, irmãos, ele fica aqui escondido, para todo mundo ficar ali, e ele fica aqui escondidinho. Mas é impressionante que mesmo ele escondidinho, o Senhor expõe ele. Meu servo está ali. E quantas das vezes a gente quer se expor e o Senhor nos esconde, porque não está na nossa hora. Segundo, não despreze os pequenos começos. Era uma mistura de alegria e de tristeza. Uns choravam de alegria, outros choravam de tristeza. Boa parte, irmãos, não se alegrou, porque era um pequeno começo, comparado com o passado. Mas eles estavam livres, o cativeiro tinha acabado, eles estavam de novo pisando na terra da promessa. Mas eles ainda estavam, irmãos, de alguma maneira, aprisionados pelo tempo de cativeiro, não desfrutando toda a liberdade que ele tinha nesse momento. Irmãos, isso acontece muito, irmãos, no ambiente de igreja. Às vezes você vê um camarada lá fora, um ímpio, ele é feliz, ele é alegre, ele, a princípio, mas ele está lá extrovertido, ele é a alegria da família, aí ele se converte. Aí coloca na cabeça desse homem que para ser santo ele não pode sorrir, ele não pode se alegrar. Agora ele tem que ficar na igreja de domingo a domingo, porque santidade é isso. Santidade é se envolver com todos os trabalhos da igreja. Santidade não é se envolver com o ímpio. Santidade agora é esquecer a família carnal, carnal, e agora só se envolver com a família espiritual, porque agora você é santo. Não, irmãos, não existe santo. Nós estamos no processo de santidade. E aí fica um jugo pesado demais na vida desse homem, na vida dessa mulher. Às vezes fica um jugo mais pesado dentro da igreja do que lá fora da igreja. E por isso que muitas das vezes, irmãos, as pessoas estão dentro da casa do Senhor, são libertas pelo sangue de Jesus, mas continuam ainda aprisionados. Tem tudo para viver uma vida em abundância, mas continuam ainda sobrevivendo, porque ainda estão se sentindo presos. Uma pastora, ela fala muito isso. Ela fala assim, olha, tirar a gaiola, imagina que é um passarinho. Tirar a gaiola, tirar o passarinho de uma gaiola é uma coisa. Tirar a gaiola do passarinho é completamente diferente. Tirar a gaiola do passarinho é uma operação de resgate. Tirar o passarinho da gaiola é uma operação de resgate. Tirar a gaiola de dentro do passarinho é uma operação de transformação. E aí, queridos, nós não podemos desprezar esses pequenos começos nas nossas vidas, esse processo de transformação. Há uma vida abundante para mim e para você. Não se sinta preso. Você é livre para fazer todas as coisas. Algumas coisas você não deve, mas você é livre em Cristo Jesus. Não tenha uma fé engessada, irmãos, porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem compromisso, não com você, Ele não tem compromisso comigo. Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. E às vezes, irmãos, algumas coisas vão nos limitando, algumas coisas vão nos aprisionando, e a gente vai ficando, irmãos, amargurado. Em terceiro lugar, irmãos, em terceiro ensinamento, não despreze os pequenos começos. No mundo natural, nós colhemos quando o fruto está maduro. No mundo espiritual, nós colhemos quando nós estamos maduros. Nós precisamos entender isso, irmão, porque senão nós vamos continuar, irmãos, dentro da casa do Senhor, mas imaturos espiritualmente. Alguém já disse isso, e é uma verdade, irmãos. Às vezes, irmãos, nós vemos tantos dons na igreja e pouco caráter.
Abrir hoje a internet, irmãos, dá vergonha de ver alguns lugares que estão cultuando a Deus. É uma vergonha a imaturidade espiritual, a bagunça que é. Irmãos, é mais uma sessão espírita do que um culto a Deus, por falta de maturidade espiritual. É muita performance, irmãos. É cambalhota, é helicóptero, é águia, é cachorro, é leão, é tudo no culto. É uma bagunça, irmãos. É muita performance, irmãos, e pouca maturidade espiritual. É entender, irmãos, que às vezes você entender que falar em línguas no domingo é dom de Deus, é dom do Espírito Santo de Deus, mas guardar a língua na segunda-feira é fruto desse Espírito. Pequenos começos, irmãos, é desejar, conhecer, ter intimidade com Deus. É você e Deus lá na tua casa. É entender, irmãos, que nesse tempo, irmãos, não dá para se alimentar apenas da palavra que sai do púlpito. Nós precisamos ter uma vida devocional com Deus. É buscar discernimento espiritual para entender, irmãos, e discernir demônios, irmãos. Discernir demônios, irmãos, que às vezes estão do nosso lado, não está babando, não está gritando, mas está endemoniado, e às vezes você está seguindo demônio. Pequenos começos, não despreze os pequenos começos, porque nós só vamos colher os frutos, irmãos, quando nós estivermos maduros. Porque senão nós vamos andar, irmãos, como muitos têm andado no ciclo de sequidão espiritual. Pessoas feridas, ferindo outras, que vai ferindo outras, que vai ferindo outras, uma sequidão espiritual. E sabe o que é isso, irmão? São situações mal resolvidas. Toda obra, quem é construtor sabe disso. Se você começar o pequeno começo, o início da obra, errado, toda obra vai dar errada. Você vai tentar consertar no tijolo, depois você tenta consertar no embolso, depois tem uns até que conseguem consertar na tinta, quase 50 mãos de tinta para poder a parede ficar alinhada. Pequenos começos, irmãos, são situações que nós precisamos resolver, sermos tratados. Não dá para vivermos, irmãos, ruminando o que fizeram conosco. Não dá para viver mais, irmãos, ruminando o que fizeram conosco o tempo todo. São pequenos começos que nós não podemos desprezar. Eu tenho 58 anos. E quando eu pensava nessa palavra, o Senhor me fez lembrar isso. Tenho 58 anos. Desde os 14 anos, irmãos, eu recebi a chamada de Deus, que Deus tinha algo na minha vida. Desde os 14 anos. Eu vim entregar a minha vida verdadeiramente para Jesus com 19 anos. E com 19 anos conheci a Geiva e a gente começou a namorar e a gente foi sempre muito envolvido com a obra do Senhor. Mas eu tenho a minha profissão. Eu fui diácono durante muitos anos. Eu não queria saber desse negócio de pastor, porque eu lidava ali com pastores. Eu sabia qual é a relação, às vezes, de pastor e igreja. Tinha a minha profissão, já era envolvido com a igreja. Então eu fiquei muito tempo, fugindo da minha chamada. Porém, irmãos, sempre trabalhando na obra do Senhor. Irmãos, quando eu decidi ir para o seminário, o pastor da igreja, e eu posso falar, tá, se estiver gravando, Deus sabe que é verdade, né? Contra a verdade, somente a verdade. E entrou um pastor novo na igreja. Pense numa igreja, irmãos, nós estávamos numa igreja lá da PIB de Coelho da Rocha, e aí do outro lado de Coelho da Rocha havia um bar. Desse bar tinha uma sinuca, e um dia, num jogo de sinuca lá, um rapaz matou o outro dentro desse bar. O dono desse bar então resolveu vender. A primeira igreja batista comprou o terreno para abrir lá uma congregação. E aí o pastor da primeira levou um grupo de jovens para iniciar o trabalho lá, e eu era um desses jovens. Geiva também.
E começamos o trabalho de congregação, até organizar a igreja foi organizada, veio o primeiro pastor, irmãos, uma benção, a igreja ousada, pensa numa congregação, irmãos, de 80 pessoas, e a gente fazia cruzada para mais de 1.000 pessoas, a gente alugava um salão, tipo uma quadra de esporte, levávamos cadeira, banco, enfim, irmãos, uma igreja vibrante. Veio o segundo pastor, bênção. Quando esse terceiro pastor chegou, foi justamente eu aprendi isso, não pode falar bem, não fala mal, mas enfim, esse pastor, ele se levantou com uma fúria contra a minha vida, contra a vida da Geiva, porque a gente já estava lá há algum tempo, e a gente sempre trabalhou com casais, e às vezes os casais nos procuravam para pedir orientação, criou um ciúme no coração dele. Ele chegou, e foi justamente nesse momento que eu decidi ir para o seminário, mas como eu ia falar isso para o pastor? Ele já estava morrendo de ciúme. Enfim, irmãos, se levantou um vento tão grande na igreja, que um dia, uma manhã de domingo, tem tanta coisa em uma manhã de domingo, né? Abriu uma sessão, e ele manipulou com fofoca, com calúnia, inveja, né, irmãos? Irmãos, quanta... a gente não tem noção, irmãos. O homem é mau, nós somos mau. Tinha pessoas que queriam ser a Geiva, e a gente não sabia. Tinha pessoas que queriam ser o Marcos, e a gente não sabia. E é aí que aconteceu, né? Muitos desses se exporam e sofreram as consequências. Mas nessa sessão, o pastor levantou para nos desligar. E aí falou muita bobagem. Eu lembro até hoje, irmãos, uma coisa que ficou gravada. O Rafael devia estar assim no terceiro banco. O Rafael devia ter uns 10, 11 anos. Estava aqui no terceiro banco. Eu me levantei, fui até o pastor, falei, pastor, qual é o meu pecado? E ele falou assim, olha, você não tem pecado nenhum, mas eu não quero mais vocês aqui. Aí eu me lembro que o Rafael, ele estava assim no terceiro banco, ele olhou para trás, a gente estava um pouco, depois eu fui para trás, ele virou assim e fez assim, ó, tipo assim, estava com a gente, né? Estava nos dando apoio. Nós saímos daquela igreja, irmãos. Durante 3 semanas, basicamente, nós ficamos sem igreja, sem rumo, sem direção, porque nós achávamos que Deus ia fazer alguma coisa, ia acontecer alguma coisa que aquilo não ia chegar naquele momento. Eu fico imaginando Daniel na cova de leões, né? Talvez Daniel ficou pensando assim, não, vai acontecer alguma coisa, nós não vamos entrar nessa cova. Não, agora vai acontecer alguma coisa, e quando vê, ele está lá dentro da cova dos leões. Passaram, irmãos, algumas semanas, 3 semanas nós ficamos sem igreja. E aí um pastor próximo lá, de uma outra denominação metodista wesleyana, nos convidou para estarmos indo para a igreja dele. Pouco tempo ele nos deixou dirigindo uma congregação, depois ele nos levou para uma outra congregação, na boca de uma favela, devia de ter umas 5 pessoas naquela congregação. E pentecostal é assim, né, irmãos? A gente viveu nossas experiências espirituais no mundo pentecostal. A gente viu muita meninice no mundo pentecostal, mas viu muito poder de Deus também no mundo pentecostal. O problema é que às vezes só chega as meninices. E aí o pentecostal é assim, eram 5. Então, pentecostal gosta de porta e de altar. Então, 2 ficavam na porta, 2 ficavam no altar, e aí eu pregava, a Geiva dirigia, pregava, eu dirigia. Rafael ficava numa mesinha de 6 canais, irmão, não tinha nada, não tinha instrumentista, não tinha instrumento. O ministério de louvor era Geiva, Juliana com 6 anos, e uma outra irmã com playback, e elas ali adoravam o Senhor. Durante, irmãos, pequenos começos, que eu quero trazer para os irmãos, que são pequenos começos. Durante esse período, irmãos, o inimigo soprava no meu ouvido, abre um ministério independente, porque a gente é muito conhecido lá em São João, e muita gente falava assim, se vocês abrirem o ministério, a gente vai com vocês. Aí eu ia falar com a Geiva falava assim, Marcos, isso aí não é de Deus. Aí eu murchava. Passava-se um tempo, a Geiva vinha, Marcos, vamos abrir o ministério, e aí eu falava para isso não é de Deus, e a gente segurava.
Irmãos, passaram-se 2 anos no máximo. A igreja começou a encher. Já tinha ministério de louvor, já tinha instrumentista. E nessa época, Deus falou no nosso coração que o nosso tempo ali já tinha terminado. Nisso eu já estou no seminário, que o nosso tempo já tinha terminado ali. Nós fomos falar com um pastor que tinha nos honrado. E ele era um homem de Deus, ele falou assim: Marcos, eu já sabia, Deus já tinha me revelado isso. Para onde vocês estão indo? A mão, irmãos, que ajunta não pode ser a mão que espalha. Se nós fôssemos para qualquer igreja ali perto de São João, o grupo que a gente juntou ali pela misericórdia do Senhor ia nos acompanhar, porque é assim, né, irmãos, o povo se apega na liderança. Pense numa igreja que nós não queríamos estar. Era a PIB de Jardim Palmares. A gente já tinha vindo aqui pregar algumas vezes. Não tinha nada a ver, irmãos, com o nosso entendimento. Só estou falando que está certo, está errado. Mas era uma igreja que a gente não queria estar. Por mais que a gente amasse muita gente daqui dessa igreja. Na hora, irmãos, o pastor: para onde vocês estão indo? E eu falei: pastor, meus pais moram lá em Palmares. Nós vamos lá para uma igreja batista e vamos ficar lá 6 meses, até o pastor colocar um outro obreiro, o povo se acostumar com outro obreiro, depois a gente volta. E assim a gente fez, irmãos. A gente pegava o carro, vinha para o culto, para a EBD, almoçava nos meus pais, ficava para o culto à noite, pegava o carro à noite e ia embora. 6 meses. Rafael e Juliana se adaptaram fácil aqui em Palmares. Aí alguém falou: por que vocês não alugam uma casa aqui? A gente deixou a casa lá de lá fechada e alugamos aqui porque era só por um tempo. Esse tempo está até o tempo de hoje. Está até o tempo de hoje. Mas aconteceu algo, eu já até compartilhei isso com alguns irmãos. No dia da essa igreja, essa congregação, ela estava fazendo aniversário. 3 meses antes, nós já estávamos aqui. 3 meses antes, essa congregação nos convidou para pregar lá no dia do aniversário deles. Esse dia bateu justamente no dia da votação para pastor, se eu seria o pastor dessa igreja ou não. Bateu no mesmo dia. E aí, como nós íamos pregar lá nessa congregação, nós saímos de manhã, o povo aqui ficar à vontade, e fomos lá para São João de Meriti, porque eu ia pregar à noite. Quando deu meio-dia, mas o coração estava aqui, irmãos. O coração estava aqui. Quando deu meio-dia e pouca, o telefone começou a tocar: pastor Marco, vocês passaram, vocês vão ser o pastor. Muita gente se alegrando, muita gente também não se alegrando, mas muita gente se alegrando, mais gente se alegrando. E aí, nós fizemos uma festa lá na casa que nós estávamos, da minha sogra. E quando foi umas 5h30, eu fui tomar banho, para estar pregando lá na congregação. Irmãos, eu não esqueço como se fosse hoje. Eu entro no banheiro para tomar banho, eu começo a chorar. Porque eu falava assim com Deus: Deus, eu queria estar lá com o povo da Igreja Batista. Minha primeira vez como pastor agora, depois de tanta coisa que a gente viveu, tanta história. Eu pensei, irmãos, pense numa pessoa improvável, pense num seminário improvável. Irmãos, eu sou um improvável estar aqui nessa manhã como pastor. Mas Deus tem uma promessa. E eu falava: Senhor, agora, no finalzinho do seminário, irmãos, eu trabalhava na Tijuca. O meu seminário era em Vila dos Teles, e eu tinha que voltar para Palmares. Eu chegava às vezes 2 horas da manhã aqui em Palmares, no finalzinho do seminário. E eu falava com Deus chorando no banheiro: Senhor, eu queria estar lá com o povo, eu queria me alegrar com o povo, eu queria agora com o pastor. Irmãos, eu tomei um pedala Robinho, não sei quem já tomou pedala Robinho de Deus. Que pedala Robinho. Deus falou assim, e eu nunca mais esqueço, irmãos, porque quando Deus fala, a gente não esquece. Amém, irmãos? Deus falou assim: olha, eu estou te levando lá, para você nunca se esquecer da onde você começou. Então, irmãos, aquilo foi comum. Por isso que hoje, irmãos, eu não negocio a minha fé e nem negocio o meu ministério, porque eu sei que o Senhor me chamou. Porque em muitos momentos o Senhor me escondeu. Mas o Senhor não nos esconde, irmãos, para a vida toda. Tem muita gente que está escondido, Deus já falou: olha, se mostra, se posicione. Se mostra, se posicione.
Se mostra, se posicione. Não se esqueça de onde Deus te tirou. Não se esqueça de onde você começou. Irmãos, Casa de Paz é um pequeno começo. Talvez você gostaria de falar para multidões. Casa de Paz é um pequeno começo, irmãos, mas de uma grande obra. Talvez vai ser você e o seu companheiro de dupla, e talvez só uma pessoa daquela família, mas você não sabe, irmãos, a grande obra que Deus vai usar você nesse pequeno começo. E às vezes nós estamos desprezando os pequenos começos. Mas assim diz o Senhor: não despreze os pequenos começos, porque através de você eu vou agir. Irmãos, a hora de ficar escondido, mas a hora também de nos expormos, de nos posicionarmos como homem de Deus, como mulher de Deus. Por isso, nós não podemos desprezar os pequenos começos. Ainda há tempo de você procurar as irmãs e se colocar como voluntário de Casa de Paz. Ainda há tempo de você ir na casa do teu filho, do teu vizinho, da tua nora, da tua sogra, e oferecer casa de paz para esses lares. Lares que você sabe que está em guerra. Lares que você sabe que precisa da mão do Senhor. Não despreze os pequenos começos. Não despreze os pequenos começos. Assim diz o Senhor. Amém? Incline a sua fronte e vamos orar. Incline a sua fronte. E agora, meu irmão, minha irmã, falta pouco tempo. Talvez você vai ter que sair dessa manhã daqui e procurar uma casa. Pouco tempo falta. Mas com seus olhos fechados, peça ao Senhor para revelar para você uma casa. Peça ao Senhor agora para te dar força, renovo, para que não fique somente na intenção, mas que haja uma ação sua em favor dessa família, que você sabe que precisa de Jesus, que você sabe que precisa experimentar a paz que só Jesus pode dar. Fala para o Senhor: Senhor, eis-me aqui, eu me coloco à sua disposição. Mas não espera alguém ir até você, meu irmão. Tome uma ação, tenha uma iniciativa. Talvez o pastor não está vendo você, talvez os irmãos não estão vendo você, mas Deus está te vendo e é Ele que vai te capacitar. Deus, em nome de Jesus, Tu conheces, ó Deus, as nossas limitações. E nós estamos indo, ó Pai, nessas casas, não pela nossa força, mas pela força do Senhor. Porque nós reconhecemos que somos falhos, limitados, mas o Senhor é poderoso para nos usar como instrumento de paz nessas casas. Que o Teu Espírito, ó Pai, já esteja preparando todo o ambiente, para que quando nós pisarmos os pés nessas casas, ó Pai, haja paz em nome de Jesus. Haja paz em nome de Jesus. Nós já queremos, ó Deus, profetizar, ó Pai, que muitos estarão descendo, ó Pai, as águas batismais, para a glória do Teu nome. Não para o engrandecimento desta igreja, mas para a glória do Teu nome, Pai. Nos ajude, ó Deus, e que possamos valorizar os pequenos começos, porque cremos, ó Deus, que grande obra o Senhor fará nas nossas vidas, e através das nossas vidas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Ó, terça-feira, às 20 horas, nós vamos estar dando treinamento, como abordar, os estudos. Tem casas, irmãos, que vão fazer pela segunda vez a mesma casa,
vai estar recebendo Casa de Paz, aí vai ser um estudo diferente. Casas que não receberam o ano passado, vai ser o estudo do ano passado. E casas que já receberam o estudo do ano passado, que desejarem, que desejam, vão estar recebendo um novo estudo, um estudo fácil, algo em torno de 30, 35 minutos, objetivo, assertivo, para que a gente possa estar ministrando a palavra do Senhor. Amém? Deus abençoe. Irmãos, para terminar, nós temos aqui o anúncio da cantina, temos sobremesa na cantina, tortinhas de limão, trocando a tortinha de limão e de maracujá por R$4. Então, se você já tem o almoço, mas não tem a sobremesa, vá lá na cantina, abençoe o Ministério de Família e leve para casa essa sobremesa, uma tortinha de limão, uma tortinha de maracujá, vai ser bênção em nome de Jesus. Vamos colocar de pé. Pedir o pastor Luciano, vai estar vindo à frente, orando, impetrando a bênção e encerrando o culto desta manhã. Amém. Oremos ao Senhor. Pai, nessa noite queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que aconteceu neste lugar, pela palavra, pelos louvores, ó Pai, pelas reuniões. Deus, tudo que foi aplicado aqui nesta manhã. Agora, Senhor, eu te peço, Deus, que o Senhor venha despedir o teu povo em paz para os seus lares, cada um de nós. Meu Deus, que tenhamos um domingo mais ainda abençoado, Deus, do que propomos em nossos corações, mas que venha, Senhor, aquilo que vem do Senhor para nossas vidas. Meu Pai, que o culto de logo mais à noite também se torne, Senhor, uma grande bênção, meu Pai, com todos os nutrientes do céu para nossas vidas. Meu Deus, te louvamos, ó Pai, por cada membro aqui, Senhor, presente, e aqueles, ó Deus, que estarão aqui, Senhor, na tua casa pela parte da noite. Seja com cada um de nós, meu Deus, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e a doce comunhão do Espírito Santo